Quero falar agora sobre o São Paulo mais perto de outro patrocínio. O Tricolor tenta vender o espaço na barra traseira da camisa há algum tempo e há negociações avançadas com um novo parceiro. Pude descobrir que esse valor da negociação gira na casa dos 12 milhões de reais por ano. E o acordo está tão próximo que o São Paulo já encaminhou o nome dessa empresa para uma due diligência, uma investigação que é feita pelo Departamento Jurídico do São Paulo, para entender se a empresa é idônea, se a empresa tem responsabilidade e tem capacidade de cumprir com esse acordo financeiro. Vindo o ok do Departamento Jurídico, São Paulo vai avançar nas tratativas para fechar mais um patrocínio da sua camisa, Tricolor que vem recusando algumas propostas por conta das cifras baixas. Essa oferta de 12 milhões de reais fará com que a camisa do São Paulo ultrapasse os 80 milhões de reais. Eu nem estou colocando nessa conta o fornecedor de material esportivo, a New Balance, paga ao São Paulo algo na casa dos 25 milhões de reais por ano. Só para completar sobre o Tricolor, lembrar que algumas semanas atrás a Fatal Model chegou a oferecer 20 milhões de reais por esse espaço na barra traseira da camisa, algo super acima do valor de mercado. Mas por trás dessa oferta tem toda aquela contradição de você se associar a um site de acompanhantes. São Paulo decidiu recusar a oferta da Fatal Model e semanas depois tem essa proposta de 12 milhões de reais por ano. Para completar sobre o Tricolor, queria contar que o São Paulo colocou mais de 44 mil pessoas, 44.928 torcedores na vitória por 2-0 contra o Cruzeiro nesse domingo. A média de torcedores do São Paulo na temporada em sua casa é de 43 mil. O menor público incrível, 35 mil torcedores no jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. A saideira sobre o São Paulo, Arboleda deixou o gramado no jogo contra o Cruzeiro, causando preocupação. Não é nada grave, ele tinha apenas bolhas no pé e estará à disposição. Arnaldo Ribeiro. E no Morumbis, o São Paulo venceu 2-0 e não jogou bem também, hein? Sobretudo no primeiro tempo. Foi mal no primeiro tempo, mesmo com um a mais, estava jogando mal, quase sofreu um empate, mas aí o Caleri faz um gol no começo do segundo tempo e aí, de fato, o jogo acaba. O Juca estava falando das peripécias do Zubeldia, que tomou cartão amarelo ali. Bom, se teve alguém que ele deu bronca, foi no Moreira, que ele deu uma bronca pública do Moreira dentro do campo. O Juca tem que assistir as entrevistas do Zubeldia depois, porque daí ele teria uma imagem diferente sobre o treinador esquizofrênico na beira do campo. Aconselho, Juca, porque aí não tem nada de colonizador, não. Tem uma outra postura, aí você vai entender qual que é a dele. Mas, Tirone, é um pouco diferente do que o Palmeiras vem fazendo, né, o São Paulo, porque o São Paulo ele tem começado bem os jogos. E nesse jogo, ele começa com 5 minutos, já faz 1-0 com o Lucas, que estava jogando no lugar do Luciano, na posição do Luciano. Essa era a grande questão. Onde o Lucas iria jogar na ausência do Luciano? Jogou onde ele se sente mais confortável no primeiro tempo. Aí, Tirone, teve uma questão que eu acho que esse time do São Paulo não consegue fazer, que é, por conta do desgaste contra o Talheres, o time do São Paulo correu demais. O São Paulo teve até um momento em que o Caleri dá uma instrução para o time recuar, para o time dosar, para o time não continuar no mesmo ritmo, para administrar. E aí, cara, o São Paulo foi completamente envolvido pelo Cruzeiro. Até porque do meio de campo para frente, o São Paulo não tem jogadores, não tem volantes, né, fora o Alisson, para destruir o jogo, para desarmar, para cadenciar o jogo. Então, o Cruzeiro tem lá o Matheus Pereira, que é um jogador que já passou pela Premier League, que é um jogador que é acima do nível do futebol brasileiro, sabe? Da idade. E o Cruzeiro, que vai ficar bem mais forte, né? Depois da janela. Não tinha o Cássio ainda, e talvez se o Cássio tivesse, ele não tivesse tomado os 2 gols. O Cruzeiro dominou completamente o primeiro tempo. O Juca foi feliz. Se não tivesse o Marlon sido expulso, possivelmente o Cruzeiro teria ou empatado ou virado o jogo. Mas o São Paulo conseguiu resistir com 1-0 até o final da primeira etapa e no segundo tempo o Zubeldia mudou tudo. Inverteu, botou Ferrares como lateral, o Lucas foi para a ponta e tal, e aí o Cruzeiro... Até o Cruzeiro entendeu que o Zubeldia tinha feito o intervalo, o Caleri já tinha feito 2-0 no início do segundo tempo. E aí o São Paulo administrou. A parada para o São Paulo também vai perder bastante jogadores, vai perder 4, né? O Flamengo perde 5, o São Paulo perde 4.
A boa notícia é que o Arboleda não foi convocado, senão seria o 5-5. Né? Perde o goleiro titular, né, durante essa temporada, durante essa parada. A parada para o São Paulo de 10 dias, eu acho que ela é benéfica. O time está, talvez por conta do terceiro preparador físico, terceiro tipo de jogo na mesma temporada, muito desgastado. Fisicamente, sofrendo demais. E acho que tem alguma coisa de recuperação de alguns jogadores importantes nesse período para enfrentar aí um confronto direto, a gente já falou, o Inter em Criciúma na volta. E o Inter e o São Paulo, para mim, disputam o mesmo campeonato, a mesma faixa do campeonato, antes de jogar em Itaquera contra o Corinthians na volta, no domingo seguinte. Então, eu acho que a entrevista do Zubeldia também mostra que, para eles, a parada é importante para mais treinos, recuperação e também definição dos substitutos desses ausentes na Copa América. Muito bem, tá aí então. São Paulo também no G4 formado hoje por Flamengo, Botafogo, São Paulo e Atlético Paranaense. Bahia é o segundo. Bahia é o segundo colocado. Flamengo, Bahia, Botafogo, Atlético Paranaense e Botafogo e São Paulo. São 5. Isso mesmo. São Paulo tem 13 junto com o Atlético Paranaense e o Botafogo. Isso. O Arnaldo, eu vejo as entrevistas do Zubeldia e gosto delas. Gosto delas. Você gostou particularmente. Gosto da maneira como ele encara o futebol. Né? Gosto do jeito que ele ajeita o cabelo também. Gosto. Acho tipo eu. Mas eu só não entendi a relação. A coletiva dele justifica ele tomar amarelo com 2-0? Não justifica, mas ele não tem atitude bélica do Abel e do Antônio Oliveira, por exemplo, na coletiva. Ele não vai para o confronto, ele não usa subterfúgios para justificar empates, derrotas ou vitórias. Ele não vai, ele não xinga jornalista. Tá invicto, a gente não sabe. Então, nós vamos ter que ver ele perdendo. Mas o Abel vai perder. Por enquanto. Aliás, vamos ver. Aliás, mas eu acho que ele